Olá, este é um projeto da disciplina de Projeto de Engenharia de Transportes, do curso de Engenharia Civil da UFRN, turma 2020.2, do professor Rubens Ramos. O grupo deste trabalho é composto por Eloy Nunes, João Marcos, Rafael Souza, Vinícius Barreto, Vitor Hugo e eu, Adriano Lucas. O intuito deste projeto é analisar especificamente as tecnologias dos sistemas de transporte, sejam elas mais novas, que surgiram recentemente, ou mais antigas, que já existem há um tempo e vêm evoluindo ao longo dos anos. Para contextualizar os sistemas abordados neste projeto, tudo começa em 1895, com o surgimento do primeiro ônibus a motor, criado pelo fundador da Mercedes-Benz, com capacidade para 8 passageiros, e um motor a gasolina de 5 cavalos que tinha uma autonomia de 15 quilômetros. Com o passar dos anos, tudo evoluiu com o avanço da tecnologia para novos modelos de transporte, como ônibus híbrido, a diesel, elétrico, a gás, com capacidades que podem chegar a 200 passageiros. Podemos ver bem nesta imagem a comparação dos avanços deste sistema, desde sua criação até a invenção do ônibus articulado e resultando em um modelo mais recente, com um design totalmente diferente. No escopo deste projeto, abordaremos os seguintes temas, começando pela descrição das tecnologias do ônibus a diesel, híbrido, elétrico, o trólebus, o tramo e o metrô, desde suas características aos avanços nas tecnologias, partindo para os custos básicos, como custo unitário e custo por quilômetro, e terminando com análise econômico-financeira. Começaremos então com o ônibus a diesel. Temos aqui dois modelos para a questão de comparação de características, ambos da Mercedes-Benz. O primeiro com 12 metros de comprimento, um consumo a diesel de 0,45 litros por quilômetro, uma velocidade máxima de 60 km por hora devido ao limitador e uma capacidade de 51 passageiros sentados e 97 no total. O segundo, com 18 metros de comprimento, tem um consumo a diesel de 0,9 litros por quilômetro, um pouco maior, e uma velocidade máxima também de 60 km por hora devido ao limitador. Tem uma capacidade maior de 76 passageiros sentados e 145 no total. A outra tecnologia que será apresentada neste trabalho será a do ônibus híbrido. O ônibus híbrido é um modelo de ônibus que possui dois motores, o motor a diesel e o motor elétrico. Na imagem é um ônibus da MAN, onde tem uma bateria que fica em cima, que vai alimentar o motor elétrico. Esse modelo de ônibus, ele produz redução de emissões, tanto de ruídos como de gases, além de reduzir o consumo de energia em até 30%. Aqui é um exemplo de um ônibus híbrido, que é o MAN Lion City. Possui 18 metros de comprimento, tem um motor a diesel e elétrico, possui uma gestão de energia inteligente, que é o MAN Efficient Hybrid, que é quando o ônibus desacelera ou freia, tem um sistema que transforma a energia mecânica em elétrica, e quando acelera ele transforma a energia elétrica em cinética. Além disso, esse ônibus possui o triplo de economia em combustível e emissão de ruídos, e tem um motor com potência de até 360 cavalos. O ônibus híbrido tem como principal desvantagem a manutenção dupla, ou seja, que é a manutenção tanto do motor a diesel quanto do motor elétrico. Devido a isso, o custo de operação e manutenção acaba sendo bem maior, tornando o ônibus híbrido mais desvantajoso se comparado às outras tecnologias. Agora vamos falar num dos mais conhecidos modais, que é o ônibus elétrico. O debate sobre motores elétricos tomou grandes proporções nas últimas décadas. De bicicletas a aviões, pode-se dizer que hoje em dia é uma tendência geral de mercado a adoção de veículos elétricos de todas as modalidades. Um bom exemplo disso é a Mercedes, como podemos ver aqui nesse tweet do Elon Musk, a interação entre eles. A empresa que criou o motor a combustão anunciou que virará uma empresa 100% movida a energia elétrica em 2019, em 19 de setembro. Outro exemplo são os caminhões e os ônibus, que também estão no mesmo caminho.
Algumas empresas tradicionais do ramo de caminhões, como a Daimler Trucks, em 2019, anunciou que todos os seus veículos serão movidos a energia elétrica. E em 2018, já 5% dos ônibus de toda a Europa já eram elétricos. Como a gente pode ver o exemplo aqui mais embaixo, o oeste de Londres já tem uma frota completa de ônibus elétricos. Então, isso é inegável, né? Esse caminho para energia elétrica em todo o meio automobilístico. Podemos ver nessa imagem como é feita a distribuição dos componentes internos de um ônibus elétrico, que em muitos casos é totalmente diferente do ônibus a diesel tradicional, que a gente tem aqui em Natal, por exemplo, onde o motor ficaria aqui na frente. Nesse modelo, existem módulos de bateria na parte de cima, junto com o equipamento de ar-condicionado e o cooler de resfriamento do motor e bateria. Um pouco mais abaixo existe outro conjunto de baterias e os motores em si ficam na própria roda do veículo. Temos aqui então um modelo de ônibus elétrico, que é o EDA-Bus da Fraunhofer, é uma empresa alemã. Esse modelo conta com uma bateria de 450 kW. Como todos os ônibus elétricos, ele tem zero emissão de ruído, o que tem uma viagem muito mais silenciosa para os passageiros. Esse veículo tem 12 metros, tem uma capacidade de até 58 passageiros e tem uma autonomia de 375 km. Esse modelo específico ele tem a possibilidade de carregamento rápido em rota, que a gente vai mostrar um vídeo um pouco mais à frente, onde a cada 20 segundos de carregamento gera uma autonomia de 1 km para o ônibus poder percorrer aí maiores distâncias sem ter que parar para recarregar, né? Ele também conta com carregamento de alta tensão no terminal, que a cada 9 segundos ele carrega o equivalente a 1 km. E esse modelo ele tem o consumo medido lá em Leipzig, na Alemanha. Esse modelo ele roda lá de 1,19 kWh por quilômetro. Outro modelo de ônibus elétrico é esse da MAN, o Lion C, como já foi mostrado na parte de ônibus híbrido, ele também existe na modalidade elétrica. Esse modelo tem dois motores elétricos com a potência de 540 kW, como todos os ônibus elétricos têm zero emissão de ruído e conta com uma bateria de 640 kW, porque também o ônibus é maior, né? Mas conta com uma autonomia menor de até 270 km em condições ideais. E esse modelo, para o carregamento total, necessita de 4 horas. É um veículo, como eu falei, de 18 metros, tem uma capacidade entre 43 e 120 passageiros. Quanto à infraestrutura do ônibus elétrico, não há necessidade de uma estrutura especial nas vias para a sua circulação. E a diferença para um modelo movido a diesel é a estrutura de recarga, que a depender do modelo pode acontecer até nas paradas, como a gente mostrou o Fraunhofer lá da Alemanha, ou então, como normalmente acontece, nas garagens. E essa estrutura de recarga ela é bem simples e pequena. Para um modo comparativo, dada a infraestrutura de abastecimento de diesel que já existe hoje, considera-se somente o custo da instalação da parte da infraestrutura de recarga do ônibus elétrico, considerando que esses equipamentos ainda não são fabricados no Brasil. No estudo que tomamos como base, feito em parceria com o Ministério de Minas e Energia, utilizou-se o custo de R$ 250 mil como referência, sabendo que, dependendo do câmbio, esse valor pode ser substancialmente alterado. E cabe ressaltar que nesse estudo também não se levou em consideração a possível necessidade de instalação de subestações para aumento da capacidade da garagem para receber uma alta voltagem. O próximo modal apresentado é o trolebus, que é um ônibus elétrico, só que alimentado por uma rede de energia elétrica que vai estar disposta ao longo do trajeto que o ônibus irá percorrer. Bom, aqui é apresentado dois modelos de trolebus, o de 12 metros da Caio e o de 18 metros da Mercedes-Benz.
Os dois necessitam de uma alimentação aérea de 400 a 750 volts. Os dois possuem motor elétrico de tração assíncrono trifásico, sócio de 12 metros, tem uma potência entre 165 a 330 kW, e o de 18 metros tem uma potência entre 200 e 400 kW. Os dois também têm emissão zero de poluentes e baixo nível de ruídos. O trólebus, dentre os modelos de ônibus, é o que necessita de uma estrutura maior nas vias, pois além dos pontos de embarque e desembarque, que são as paradas, os terminais, que os outros ônibus também têm, o trólebus ele necessita de uma rede elétrica suspensa, ligada a alta tensão e que vai acompanhar todo o trajeto do trólebus. E essa rede elétrica é o que vai permitir a sua alimentação energética e, consequentemente, o funcionamento dos motores. Segundo a revista Autobus, a infraestrutura do trólebus tem um custo de 2,7 milhões de reais por quilômetro, com a estação a cada 900 metros. Bom, agora dando continuidade às tecnologias, nós vamos falar sobre o tramway. Bom, o primeiro modelo apresentado é o Starlet Tango, que fica em Genebra, na Suíça. É um tramway que possui velocidade de até 70 km por hora, trafega tanto em rotas urbanas como suburbanas, possui um comprimento total de 44 metros e uma capacidade de 80 pessoas sentadas e aproximadamente 260 no total. Esse cálculo é feito de 4 pessoas por metro quadrado. Possui uma tecnologia de suspensão pneumática, garantindo viagens silenciosas. E também possui um design frontal otimizado para evitar algumas lesões graves e impossíveis colisões com alguns pedestres. O outro modelo é o Starlet Tramlink, que é o tramway de Santos. Ele é bastante semelhante em relação ao tramway de Genebra. Também possui velocidade de até 70 km por hora, trafegando tanto em rotas urbanas como suburbanas. Ele é um modelo multiarticulado com 7 vagões. Possui um comprimento bem semelhante de 43,7 metros e possui uma capacidade de 74 pessoas sentadas e 48 pessoas no total, ou 408 no total, sendo esse cálculo feito de 6 pessoas por metro quadrado. Há também a suspensão pneumática garantindo uma viagem silenciosa. Bom, em relação a esse slide, mostra um gasto energético por cada tipo de transporte. Na barra da esquerda é o tram, na central é o ônibus a diesel e à direita é o ônibus elétrico. A parte azul do gráfico mostra o gasto energético em relação à sua aceleração, que é a velocidade de cruzeiro. E a parte em verde mostra o seu consumo já em velocidade em trânsito. Então a gente vê que o tram tem um gasto energético maior no início, para a sua partida, sua velocidade de cruzeiro, só que após ele já estar em trânsito, o gasto energético é bem inferior, tanto em relação ao ônibus a diesel como em relação ao ônibus elétrico, ou seja, ele tem, no geral, um consumo energético bem inferior. Isso a gente permite fazer uma logística que o tramway tenha prioridade em jogos de sinais para ter maior tempo em trânsito, sem precisar da sua parada e aceleração. Bom, em relação à infraestrutura do tramway, ele necessita de uma infraestrutura com um pouco maior de investimento em relação aos transportes anteriores. Mas dos modais subtrilhos, o tramway é de menor investimento. Semelhante ao trólebus, existe uma rede elétrica suspensa, que alimenta o veículo, porém para se movimentar necessita dos trilhos. Tem que haver uma prioridade no trânsito com o sistema de sinais, pelo seu gasto energético ser menor em velocidade em trânsito, como já foi explicado. E falando sobre o investimento do tramway de Santos, foi um investimento de aproximadamente 104 milhões e 300 mil por quilômetro em infraestrutura e veículos, com a média de 1,3 estações por quilômetro, numa rota de 11,5 km. E seu investimento total foi de 1,2 bilhões de reais. Diferentemente dos ônibus, os pontos de parada no tramway possuem estações de embarque e desembarque com uma estrutura maior, com catracas e bilhetagem, ou seja, a compra das passagens é feita nas estações, facilitando o embarque e o desembarque bem mais rápido.
E em Santos as estações são fechadas, possibilitando maior segurança do sistema em comparação com o sistema de ônibus. Falaremos agora sobre mais uma alternativa de transporte e vamos mostrar aqui dados e características do metrô. O modelo apresentado é o Hyundai Rotem, ele atinge uma velocidade de até 80 km por hora e é o modelo utilizado atualmente na linha 4 de São Paulo, mais conhecido como linha amarela. Ele tem uma capacidade de aproximadamente 2.000 passageiros por veículo, tem como características um baixo nível de ruído e o que a gente chama de CCO, que é o Centro de Controle Operacional, que está interligado com a central de comando e permite uma tomada de decisão em caso de emergência. Ele também possui o sistema driverless, que pode ser operado sem a presença do condutor. Nesse gráfico a gente pode observar um comparativo em relação do metrô com os outros modais, com relação à capacidade de passageiro. Então essa barra azul retrata a quantidade de passageiro transportado por hora e a vermelha a mesma informação, só que no horário de pico. Então a gente pode observar que no metrô essa quantidade é o dobro. Falando um pouco da infraestrutura do metrô, a gente está vendo aí na imagem a máquina popularmente conhecida como Tatuzão. Devido à grande estrutura, né, que o metrô necessita, ela é construída no subsolo, para não gerar interferência na superfície. Então, o Tatuzão é a tecnologia mais moderna na construção de túneis e é considerado um método não destrutivo, pois não tem impacto na superfície terrestre. E além disso, sua produção, né, digamos assim, de escavação diária em média de 14 a 15 metros por dia. Ainda falando sobre infraestrutura, a gente pode ver que o acesso às estações pode ser aproveitado para instalações de galerias comerciais, bicicletários, estacionamento, dependendo do tamanho. Essa infraestrutura também pode interligar outros modais, para facilitar a interligação entre eles, né? No caso aqui da imagem, é uma estação de Budapeste, e a gente vê que tem paradas de ônibus, estação de tramway, e assim sucessivamente. Dando sequência, assim como no tramway, o metrô tem a vantagem de ter a cobrança de passagem dentro das estações, o que facilita o embarque dos passageiros, né, tornando o sistema mais eficiente, principalmente se comparado com ônibus, por exemplo, que tem a cobrança dentro do transporte, trazendo um pouco do embarque. Aqui podemos ver uma plataforma de embarque e desembarque da linha amarela e é a estação do Butantã. Finalizando essa parte de infraestrutura do metrô, a gente vê aqui um gráfico que mostra os custos de obra, né, implementados pelo mundo. Então essa escala está em milhões de dólares por quilômetro. E a gente pode ver que a linha 4 do metrô de São Paulo custou aproximadamente 223 milhões de dólares por quilômetro. Então, utilizando o dólar de paridade que a gente usou no trabalho a 2,58, é um valor aproximado de 575 milhões por quilômetro. Esse foi um estudo feito por Peter Allouche no ano de 2019, então antes da pandemia. Agora vamos fazer uma análise de custos anuais dos ônibus a diesel, elétrico e o trólebus. A fonte de dados foi a SP Trans com alguns valores como salário e energia elétrica ajustados para Natal, e levando em consideração o gasto com pneus, salários, peças em geral, os custos de operação são iguais para os três modelos. Agora, nesse quadro comparativo, vemos que o ônibus elétrico tem um maior custo em relação aos demais, justamente devido ao valor da sua bateria. Destacamos na operação a tarifa energética do ônibus elétrico, mais barata em relação ao trólebus, devido à sua recarga ser pela madrugada, a tarifa é mais barata. Podemos ver também a diferença dos custos considerando a possível isenção de ICMS, onde há uma economia de aproximadamente R$6.000 por veículo. E por fim temos o comparativo das peças e manutenção, onde a gente nota que o ônibus a diesel ele tem um custo mais alto em relação aos demais, né? Aqui temos um quadro resumo com os principais custos dos três transportes. Vemos no gráfico logo abaixo que o ônibus elétrico tem o maior custo total em relação aos outros devido à infraestrutura necessária para sua operação, como a implantação dos carregadores de bateria. Em seguida temos o trólebus, que tem a necessidade da implantação da rede elétrica suspensa para sua operação, e já o ônibus a diesel tem um menor custo
devido a toda a sua infraestrutura já estar pronta para a operação, né? Mas logo abaixo temos o comparativo do custo energético e vemos que o ônibus a diesel ele tem um custo quase 4 vezes maior, o que deixa o ônibus elétrico mais eficiente a longo prazo, né? E no custo total, disputando a infraestrutura, a gente pode ver que o ônibus elétrico ele é mais barato que o ônibus a diesel. Agora um comparativo entre os dois modelos de ônibus a diesel escolhidos, o básico de 12 metros e o padrão LE, que já é usado na cidade de São Paulo. Aqui no custo podemos ver que o padrão LE é mais caro, por ser um ônibus mais moderno, com motor traseiro e ar-condicionado, por exemplo. Ele tem um consumo de combustível um pouco maior que o básico e na manutenção a gente observa que os dois modelos têm o mesmo custo devido à sua semelhança. Então, aqui no quadro resumo, podemos concluir que o ônibus padrão LE ele tem um custo geral mais alto em relação ao ônibus a diesel básico, como já era esperado. Por fim, vamos fazer a análise de custos dos dois transportes de grande capacidade que escolhemos, né, que é o tramway e o metrô. Aqui no quadro temos o valor da aquisição de uma composição completa, na ordem de 4 milhões para o tramway e 3 milhões para o metrô. O valor da energia elétrica é o mesmo do trólebus, porque também eles vão estar alimentados constantemente pela rede elétrica. E aqui no final, assim como no ônibus, trouxemos o custo de energia com uma possível isenção de ICMS, que representa um desconto maior ainda se comparado ao ônibus. Por fim, aqui nós temos o quadro resumo. Comparando o tramway com o metrô, a gente pode ver que o metrô ele tem um gasto de aproximadamente 5 vezes o tramway. Isso acontece pela estrutura que o metrô ele necessita, né? É um transporte subterrâneo, necessita das estações, dos túneis, tem que ser escavado. E o tramway, como ele é um transporte mais leve, ele é um transporte de superfície, ele não necessita da escavação de túneis e as estações elas têm uma menor estrutura se comparada à estrutura das estações de metrô. Obrigado.